Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui, primeiramente, para fazer a tiragem. Eu nem sei se está gravando aqui, cara, porque eu não enxergo de que legal. Acho que agora tá. Desculpa aí. Eu queria dar uma explicação, né, que muitos, antes, né, dos questionamentos, né, que é válido também, talvez, das críticas, que são válidas, né, todas as críticas produtivas são válidas, mas eu preciso saber se vocês compreendem a minha tiragem, né, o que eu falo. Então, eu estou para explicar o seguinte, né? Não que eu tenha essa obrigação de explicar, mas eu preciso falar, porque, né, os inscritos, as pessoas que têm a curiosidade, né, de ver as tiragens, não só do meu canal, como de vários aí. Gente, é o seguinte, às vezes quando eu tô aqui, sabe, que eu me preparo para fazer a previsão para vocês, de cartomancia, de intuição mediúnica, aquelas coisas todas. Eu preciso explicar para vocês que quando estou tirando, às vezes, licença, eu peço até licença, que eu tiro uma carta, eu faço muito assim, assim e assim. Eu desfoco muito o meu olhar para a câmera, né? Por quê? Eu tento da melhor forma possível proteger a minha visão, principalmente do lado esquerdo, porque eu só enxergo 30%, porque eu tive uma úlcera na córnea, né, vulgarmente falando isso, e já tinha problema, né, na visão, então eu tive essa úlcera, então, na córnea. E para melhor, o vídeo ficar melhor, às vezes eu tenho que usar algumas iluminação, eliminar ali, aqui e apagar a principal, né? Principalmente quando tá mais irritado, porque eu não posso com muita claridade. E já fiz vários tratamentos, já estive na fila para transplante de córnea, mas desisti, né? Se eu enxergo pelo menos 30%, e para mim já é uma bênção de Jesus. Então, antes que me pergunte por que eu fico assim, ó, desse jeito assim, com coisa que eu estou procurando uma coisa, eu estou desviando, principalmente quando eu aponto para a câmera, a carta para mostrar para vocês os decks, assim, ela dá um reflexo, né? Eu não sei para vocês, né? Que dá um reflexo, mas para mim ela dá um reflexo, o pouco reflexo que dá aqui é o bastante para irritar minhas vistas e me deixar tudo nuviado, tudo assim muito claro e irritante, tá? Então eu tive esse problema, tenho um problema de dicção porque eu tenho, né? Procurem aí na internet, para quem não entende, desde os acho que 17 anos, usei todos os aparelhos possíveis na minha boca, porque eu tinha um problema, né, no maxilar e mordida cruzada, que eles falam, né? Então usei por vários anos, acho que foram 12 anos, um aparelho, né? Então eu tenho uma dificuldade, já fiz um tratamento, ainda parei, agora eu estou voltando novamente, aquela coisa toda. Então, às vezes, eu tenho uma dificuldade muito grande de pronunciar certas palavras e não sai. Por quê? Eu ainda, com esse problema, por tantos anos, eu usar uma ancoragem no céu da boca e que me limitava. Então, eu falava antes assim, né? Puxando muito o S, assim, com a língua presa, mas nunca tive uma língua presa. Não é nada disso. Então, estou melhorando, eu tenho que ler algumas coisas em voz alta e também a minha visão, ele é um grau indefinido. Então, ainda eu não encontrei um médico
que sem ter que fazer o transplante de córneas, um médico que possa, ele, assim, um oftalmologista, mas é que encontre meu grau certo. Eles não encontram. Meu grau, ele é inconclusivo. O que é inconclusivo? Eu uso um grau, né, nas lentes aqui, baseado no que eu preciso. Então, são 3 tipos de óculos que eu uso. Então, aquele bifocal, multifocal, para mim não funciona, né? Eu não me adaptei. Então, por isso que eu me desvio muitas vezes da claridade dos reflexos que dão aqui na câmera, porque aí me deixa totalmente cego. E eu preciso mostrar para vocês os decks, tudo direitinho, explicar aquela coisa toda, apesar de ter a intuição, são apenas, né, muita energia. Então, é por isso, antes que alguém me pergunte por que eu desvio. Então, falando diretamente agora aqui para as câmeras, eu tive que escurecer um pouco mais, porque eu não estou fazendo nenhum tipo de tiragem aqui. E eu só vim para dar essa explicação, porque eu mesmo fico incomodada. Porque por ser médium, né, desenvolvida, ou eu tenho mais o que desenvolver, nunca termina, sempre tem algo a aprender, algo a descobrir, apesar que nós aqui, seres humanos, sempre seres humanos encarnados, nós somos limitados, nós não temos acesso a tudo, mas isso vem desde os meus 4 anos de idade. Então, meu primeiro, a minha mãe que percebeu isso, as coisas que eu via, que eu vejo, ouço, e que eu tenho a intuição que vem na minha mente aquela coisa, e que vem nos meus ouvidos as coisas que eu falava. Então eles achavam que eu era louca, eu já estive internada, achando que eu era esquizofrênica, né? Tudo, tomei muitos remédios por causa disso. Até a minha mãe querida, minha mãezinha amada, ela percebeu isso, apesar de ser uma grande mulher, assim, de um entendimento fora do comum, além do tempo dela. Ela descobriu isso, e mesmo por sendo católica, apostólica, romana, praticante, né? Então ela entendeu. Então aos 15 anos eu recebi, ela me deu de presente o meu primeiro, né, baralho. E o meu primeiro baralho, aquela coisa toda. Então, como toda adolescente rebelde, eu aprendi sozinha, né, por causa que eles foram me ensinando, né, com o tempo a espiritualidade, né, tudo. E minha mãe, ela mesma me incentivou a procurar um centro espírita, uma fraternidade espírita, qualquer coisa espiritismo. Então, ela no começo não foi difícil dela entender, porque ela viu que depois que eu fui batizada na igreja católica, crismada, primeira comunhão, fiz parte, né, de grupos, né, de igreja, ia à missa, aquela coisa toda, eu ficava incomodada, eu dava trabalho dentro da igreja quando o padre, então, e assim, eu não concordava, tinha coisas assim, gente, eu não entendo, e era aquelas vozes. Então, eu fui apresentada ao espiritismo muito cedo, graças a Deus, uma vizinha muito bondosa, que foi também, né, com a orientação da minha mãe, que foi entendendo que é espírita, ela é viva até hoje, que me apresentou. Então, e eu vim estudando, me desenvolvendo, tudo, e com o tempo, quanto mais eu fui me desenvolvendo, estudando aquela coisa toda, mais as energias eles vão se chegando para mim. Então, e com isso eu tive uma revolta depois que minha mãe desencarnou, e eu sabia que ela ia desencarnar com 1 mês antes, e eu pedi ajuda para as pessoas me ajudarem a segurar a minha mãe, e não teve como, porque eu sabia, ela estava boa, ela teve morte súbita, né? Caiu, morreu tudo, e foi uma confusão muito grande na minha mente. Então eu larguei tudo, fiquei com raiva, eu briguei com Deus, briguei, né? Todo mundo, daquela revolta toda, porque almas gêmeas, sei lá, era uma agarração muito grande com a minha mãe. Então,
e eu vejo as coisas, sinto e tenho que passar. Então, quando eu não estou trabalhando com a espiritualidade, eu sinto dores no corpo, parece coisa, dor de cabeça, é uma coisa assim, uma coisa que não dá certo, as coisas quebram, as coisas não dão certo na minha vida. E eu preciso passar, então já fui avisado. Você tem a energia demais. Então é muita energia, energia forte por um corpo que esteja né, fraco, né? Que então, quando eu estou com o meu corpo fraco, para o peso da energia que é grande demais, aí eu fico doente, caio de cama. Então, às vezes, eu dou conta de fazer 2, 3 vídeos, às vezes nem todos, um mês só, justamente por causa disso. É muito forte. E eu voltei. Então, eu fui orientada com permissão, como muitos, porque muitos tarólogos, muitos psicólogos, né, tudo, médiuns intuitivos que tem aqui nesse canal, né, que eu respeito muito, né? Então, eles trabalham, admiro muito, e então eu gostaria de ter o mesmo respeito, né? Eu sei que eu vou a cada dia melhorar. Eu tenho outros trabalhos mediúnicos, né? Que é a psicografia, a psicofonia também. Então, o que acontece? O que eu ouço, o que eu sinto, eu tenho que passar. E se eu for falar igual estou falando com vocês, tudo que eu ouço quando eu estou preparado, que eles pedem, eu vou quando eles querem. Não é assim, ó, amanhã eu vou fazer 3 signos, amanhã eu vou fazer 4 signos ou 1 signo. Não é assim. Comigo não funciona, infelizmente, assim. Né? É quando eles permitem. Quando eu forço, eu falo assim, eu vou fazer uma tiragem para tal signo, né, tal, assim, eu fico realmente de cama, porque não é para fazer, acontece qualquer coisa, né? Fico com torcicolo, problema de coluna, aquela coisa toda. Então, eu estou melhorando bastante a minha pronúncia e por causa disso, né? E desses aparatos que eu já usei, por causa da minha visão. Então, esses 30% que eu enxergo, às vezes, não seria necessário usar essa assim que eu fico, ainda olho, volto de novo para enxergar, né? Por causa da iluminação, porque vai diminuindo mais ainda a minha visão aqui. E eu tenho que tomar cuidado, porque eu não posso queimar, eu tenho as córneas finas, não adianta fazer uma cirurgia para zerar, não isso, não, eu corro risco de ficar totalmente cega, por causa ainda por cima eu tenho as córneas finas, e por isso que eu tive essa úlcera na córnea. Então eu queria que vocês, assim, me compreendessem, eu vou melhorar, e depois que eu passei a fazer isso, eu melhorei bastante, né? Por causa que eu estou expandindo a energia, levando essa sabedoria, essas intuições para quem precisa me ouvir, não só eu, como tantos outros por aí, tem muitos, muitos bons. Então, e também procurei aprimorar um pouco mais sobre a cartomancia. Então, eu uso os decks, as cartas, para traduzir o que eles falam comigo, entendeu? Porque senão eu tenho que ter o controle, porque senão às vezes eu faço assim, porque às vezes é um preto velho, né? Essas entidades, eu evito de falar, é a vovó, vem a vovó Maria Conga, né? Quer dizer, os ciganos, né? Os ciganos aí, a Samara. Então, tudo isso vem, então eu tento me controlar, tento não, eu consigo, né, até agora, com a ajuda deles, passar através das cartas em ilustrativo. Não que isso não seja importante, eu tenho muito respeito, muito, né, seja eles ciganos, entendeu? Marcelo, Santa Sara, qualquer outro método disso, mas eu uso para eu melhor passar para vocês o que eu estou ouvindo deles, sentindo né, nessa intuição. Então eu peço a vocês um pouco de desculpa, porque às vezes eu me embolo pra caramba mesmo, mas por causa dessa dicção minha, que ela ainda já teve pior, né? E a minha visão, né? E eu não tenho que tomar cuidado para não queimar, principalmente o olho esquerdo, que é onde eu tenho menos visão, porque
eu queimar a cicatriz, porque é uma ferida, a úlcera é uma ferida que vai afetando e entra tipo uma infecção. É muito grave que eu tive isso e ainda não consegui achar ainda um médico, mas eu tenho fé que ainda vou achar um médico que consiga achar o meu grau, alguma coisa assim, tá? Que houve, eu tive internada, tive muito mal e com muito medo de ficar cega. Então são 30%, né? 30%. Às vezes eu uso um óculos, às vezes eu tô com outro, hoje eu tô com esse daqui. E isso é para tudo, gente. Para ir no supermercado, ler uma coisa, eu tenho que tirar o óculos, as pessoas não entendem. Às vezes, assim, por que você tira o óculos para meter a cara para ler? Que a maioria colocam. Né? Então eu uso óculos para perto, para longe, óculos escuro quando eu saio ao sol. Se eu colocar um óculos escuro que eu acho que para mim, né, seria um pouco, sei lá, não sei, para mim não é legal para fazer a tiragem das cartas por causa da iluminação, né, tanto da claridade do sol, a luz artificial. Então, e também tem esse problema de dicção que eu estou tentando melhorar. Você vê que às vezes, né, entorto bem as palavras e a boca justamente por causa disso. E eu lhe peço desculpa e a compreensão e eu vou tentar o máximo do impossível para transmitir para você que a espiritualidade passam para mim. Então esse é um aviso importante que eu queria falar com vocês, tá? Eu não estou aqui porque virou, que é moda, que todo mundo faz e nada disso não. Eu estou passando para vocês, além de outras coisas que eu faço com a espiritualidade, que eu trabalho, e passando isso para vocês, porque a minha mão ela chega a coçar até dar às vezes até ferida quando eu não faço, porque eu fico muito tempo, eles pesam meu braço, né, pesa aquela coisa toda. Então, é isso que eu queria falar com você, meus amores. Então, se inscreva no canal para que chegue mais as pessoas com as tiragens, com as orientações, porque faz falta, porque tem muitas pessoas sofrendo por aí. Não estou falando só de mim, mas muitas por aí que pode levar a um acalento maior, tá? E eu preciso de me ocupar com isso, com a espiritualidade um pouco, não, né, 90%, pelo menos 50%, 70%. Então, quando eu não faço, eu não estou aqui no canal trabalhando com a permissão deles, eu fico de cama mesmo, tá? Tenho esse tipo de problema. Então é porque é energia demais no meu corpo que está fraco. Então, por eu manter o meu corpo forte para receber as energias, as entidades, né, as intuições, eu preciso estar trabalhando. Enquanto eu estou trabalhando, ajudando, eu estou sendo ajudada também, espiritualmente, fisicamente, mentalmente. Tá? Porque jamais eu quero ser internada ou cair de cama novamente. Então, muito obrigada. Eu queria fazer um vídeo desse aqui curto, mas não teve como eu falar assim, porque eu sou muito, apesar dessa problema de pronúncia, essas coisas todas, eu ainda sou muito comunicativa, tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês, não diminuindo o trabalho de ninguém e não querendo agradecer o meu com essa revelação, é isso que eu estou falando com vocês. Então, quer dizer, são muitas revelações. Isso acontece comigo desde os 5 anos de idade também. Então, eu falava, as pessoas achavam que eu era louca, que eu era imaginário, que era amigo imaginário que estava conversando comigo e eu tinha lembrança, assim, plena, desde os 4 para 5 anos, do que vinha acontecendo comigo até agora, nesse momento que eu estou falando com vocês. Então é uma coisa muito forte. Então eu preciso trabalhar com isso, passando para vocês, fazendo essas tiragens, essas leituras para vocês de tarô, de intuitiva, coisa muito séria. Eu não brinco com isso porque é uma coisa séria. Eu sei o que é uma mediunidade, espiritualidade, Jesus, Deus do universo, né? Então eu não sou nem mais nem menos do que vocês, do que as pessoas que estão aqui no canal, aqui, né? Nessa plataforma que é maravilhosa, que é o YouTube. Então é isso que eu queria falar com vocês. Um beijo, se sinta à vontade para se inscrever,
dar um like, ajudar que o YouTube entenda, né, o conteúdo do meu canal para passar mais para as pessoas. Os meus vídeos, assim, a maioria não, nem todos são editados. Eu vou assim, ó, porque quando vem a energia, eu quero passar ela na hora que ela tá chegando. Eu não tenho energia para assim, hoje eu vou falar isso para tal cinema. Não, é na hora. Então eu acho que se eu editar, né, eu não sei, se eu editar, parece que tira a essência do momento, do ao vivo, daquilo que eu estou sentindo no momento. Tira essa essência. É isso que eu não gosto. Às vezes eu estou com a mão na câmera, assim, ajeitando ela aqui, né? Porque eu acho que ela tá torta, né? A visão, eu tô assim, tá fora de foco, não sei. Então eu vou com a câmera assim, sabe? Tentando aquela coisa toda e desviando muito dos reflexos e da iluminação, tá? Então compreenda os meus vídeos, eu não gosto de editá-los, não gosto, sei como fazer, não gosto de editá-los justamente por causa disso. Porque parece que eu estou editando a energia, a espiritualidade. Eu vou editar você, espiritualidade. Não sou contra quem faça isso. Por favor, não me entenda mal. Eu estou falando é o meu jeito, né? Cada um tem as suas características e eu quero pedir vocês desculpa por algumas coisas, às vezes eu quero pronunciar. E às vezes as entidades, elas são tão antigas, gente, mas tão antigas, é uma coisa maravilhosa, que eu traduzo o que elas, além de ter problema de dicção, eu tenho que traduzir que eu falo assim, o jeito delas falarem, não? Quer dizer, são povo de escravos, são pessoas, né, que assim, entidade com grande iluminação, grandiosamente iluminadas mesmo, que vêm com palavras que, assim, para que meu trabalho com vocês, né, de mediunidade, às vezes nem muita gente não entenderia. Então, não sei, quem sabe um dia, né, eu possa eles tomar totalmente o controle, o que eu tenho que controlar tem que ser eu mesma e a metade ele, metade eu. Eu tenho que estar consciente. Então eu tenho que traduzir que certas palavras vocês não entenderiam. Por isso que eu uso as cartas, tá? E mesmo se é interessante, eu ganhei isso, né? Minha mãe, ela já previa isso, então quando eu acho que nem existia o YouTube, ou já existiu o YouTube e não tinha isso, né, de tarô, então eu ganhei da minha mãe, e eu fazia isso desde nova, adolescente mesmo, e depois larguei e voltei, né, também com isso, tá? Então eu peço a compreensão de todos, desculpe pelo vídeo longo, por favor, tá? E é isso. Aí, me ajuda se vocês quiserem, tá? Ninguém é obrigado, né? Aqui diz que assim, dá-lhe de graça o que receberem de graça, mas compreende, é um trabalho bonito que a gente faz aqui para levar um alento, um alerta, tá? Um aviso para vocês que estão desorientados, tá bom? Uma esperança, né? E a gente que trabalha com isso sabe como que é fazer uma leitura de tarô ou intuitiva para vocês aqui, com cartas, sem cartas, com, não sei, né, nessas palavras. Então é desgastante, sim, para mim, então eu sinto isso, tá? Então fica um grande beijo, um grande abraço e muito, muito obrigada pela compreensão e espero que tenha saído esse vídeo legal. Eu não vou editar nada, 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 como sempre. Mas, quem sabe eu possa editar alguma coisa, não sei, né, se é provável isso aí, tá? Porque eu acho, na minha concepção, assim, a gente é na hora. Então é igual eu faço com o outro trabalho que eu faço mediúnico. Vem, eu falo, eu estou falando, e não tem como, depois eu apaga, relembro. Então, às vezes, quando eu vou tirar para um signo, por teimosia e não tá na hora assim, eu tiro, eu me embanano todo, eu tenho que apagar. Aí sim, eu não edito, eu apago. Energias são energias.
que eu passo na hora. Não sou contra quem edite os vídeos, não é isso, por favor. Não me leva a mal, eu estou falando eu no momento, porque é muito forte, meu corpo sente, tá? Muito obrigado, um beijo, fica com Jesus.